Olá, seja bem-vindo a essa aula número 16. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre os tipos, né, básicos, nós estudamos aqui os tipos primitivos, né, e seus literais, quais são as possíveis, os possíveis valores que nós podemos colocar dentro dessas variáveis, né? Então, nesta aula de hoje, nós iremos dar continuidade nesse tipo de estudo e vamos falar sobre os tipos wrappers, tá? Então, é muito interessante entender os wrappers, tá? Então, o que vem a ser um wrapper? Na verdade, todos esses tipos primitivos, eles podem também ser incorporados dentro de objetos. Então, preste bem atenção. Assim como nós temos um valor primitivo int, por exemplo, nós podemos ter um objeto para representar um objeto inteiro. Preste bem atenção nesse detalhe. Eu posso vir aqui, eu vou criar aqui uma classe. Na verdade, eu vou até aproveitar esse mesmo programa. Tá? Ao invés de eu criar uma outra classe só para falar sobre ele, eu vou aproveitar esse mesmo programa. Por exemplo, está aqui o int n4 recebe 10.000, nós colocamos aqui. Tá? Então quer dizer que na memória ele acontece daquela forma. Né? Então nós temos aqui um int. E aqui uma posição de memória. Tá? E nós colocamos dentro dela o valor 10.000. Tá ali, 10.000. Ficou feio o meu 10.000, né? Então deixa eu deixar ele mais bonitinho. Não tem um pontinho não, tá? Assim, mas é 10.000. Bom, se eu falei que não tem um pontinho, então por que eu pus o pontinho, né? Olha lá, pronto, 10.000. Tá? Então quer dizer que o próprio valor está ocupando o espaço da memória. Tá? Agora o wrapper é o seguinte, é um objeto que vai envolver esse int. Tá? Esse aqui é um int primitivo, então pensa o seguinte, nós vamos esconder esse int primitivo dentro de um objeto da classe integer. Então perceba o seguinte, nós temos uma classe que representa um inteiro. E essa classe esconde dentro de si um integer. Mas qual seria um sentido de você pegar o int e esconder dentro de um objeto, dentro da instância de um objeto? Tá? O único sentido é o quê? É nós pegarmos esse int e podemos manipular ele, colocar várias funcionalidades para ele. Tá? Ou seja, ter vários métodos aqui. Então, por exemplo, se você quer converter um integer, um inteiro para um double, um inteiro para qualquer outro número, por exemplo, outro tipo, é bem possível que já vai existir um método para realizar isso. Então perceba, quando nós colocamos um inteiro dentro de um objeto, nós estamos envolvendo ele por um objeto que possui vários métodos, onde nós podemos estar manipulando, dando funcionalidades para esse inteiro, podendo aí fazer alguns tratamentos com esse inteiro. Se o seu objetivo é apenas guardar o inteiro, então basta uma propriedade do tipo int. Mas se o seu objetivo é guardar um inteiro, tá? E manipular esse inteiro, ter vários métodos para fazer vários tratamentos em cima desse inteiro, aí nós vamos utilizar o nosso objeto da classe integer. Tá? Então, para isso, nós temos o quê? Então, nós temos aqui o comando new, o integer, que é o nosso inteiro aqui, tá? E uma variável, por exemplo, x. Pronto, colocamos aqui x, que também é do tipo integer. Porém, nós temos um detalhe aqui. Tá? Se nós vamos instanciar um new integer, nós podemos colocar o inteiro que nós queremos manipular aqui dentro do parênteses no momento que nós estamos construindo o objeto. O nome desse recurso aqui é construtor. Ou seja, nós estamos construindo o objeto e no momento que nós estamos construindo, já estamos passando para ele um parâmetro, ou seja, um argumento que vai entrar como parâmetro, que é o número 5. Ou seja, lá dentro aquele primitivo vai receber o número 5. E nós podemos executar através desse x vários métodos. X ponto alguma coisa. Tá? E aqui nós temos vários métodos que nós podemos estar executando aí. Tá? Vamos pensar num método aqui. Por exemplo, temos um método aqui chamado x.byte value. Tá vendo? Byte value. Opa, abre e fecha parênteses. Tá? Então quer dizer que esse x.byte value, o que ele vai fazer? O x, na verdade, é todo esse objeto agora aqui. Ó, todo esse objeto que guarda um inteiro lá dentro dele. 5. E esse ponto velho quer dizer o quê? Quer dizer que nós vamos pegar esse 5 e vamos transformar ele no tipo byte. Ou seja, então eu posso ter um primitivo byte aqui, ou também posso ter um wrapper byte, chamado aqui ó, x2, para receber esse retorno. Então perceba que nós fizemos aqui ó, uma operação com o x. Então nós pegamos o x e pedimos através desse método byteValue para ele transformar esse 5 em um objeto do tipo byte para que eu pudesse receber ele numa variável do tipo byte.
Ou seja, ele reduziu o tamanho do meu int, porque o int por padrão ele ocupa 32 bits, né? E o byte ele não ocupa 32 bits. Nós já vimos que ele guarda 8 bits, entendeu? Então perceba que ele fez uma conversão para nós aqui, tá? Então por isso que quando você vai trabalhar com a classe do tipo integer, nós vamos poder utilizar vários métodos para gerenciar aquele tipo primitivo. Tá? Então essa que é a diferença básica do tipo primitivo para um tipo wrapper. Tá? E o wrapper, se você for traduzir a palavra wrapper, ele significa um envelope, um embrulho, algo que envolve outra coisa, tá? Que guarda outra coisa. Então nós também podemos dizer que esse integer ele está encapsulando o nosso int. Tá vendo? Ele é uma classe que esconde um int dentro dele, está encapsulando. Ele está envolvendo aí o nosso int. Tá joia? Na memória ficaria assim. Então nós teríamos o x, vamos colocar aqui, isso aqui é o nosso x. Então nós teríamos a variável x, tá? Que é do tipo integer, apontando, né, para esse objeto. Então nós temos uma referência. Agora o x ele não guarda o 5, isso aqui é incorreto. Tá? Ele não guarda o 5. Ele guarda o endereço de um objeto que por sua vez utiliza internamente uma propriedade de instância, a gente chama isso aqui de propriedade de instância, tá? Para guardar o 5. Tá? Então ele guarda o endereço do objeto. Vamos supor que o objeto tenha esse endereço na memória, 0x1016. Então o x vai ser 0x1016. Ele guarda o endereço desse objeto que internamente vai guardar o 5. Tá? Então a diferença desse x do tipo wrapper, que é uma referência a um objeto inteiro, tá aqui, new integer, 5. Vou colocar o comando completo aqui. 5. A diferença desse wrapper, que guarda um objeto inteiro, que guarda uma referência para um objeto inteiro, para um tipo primitivo, x2, vamos pôr x3 aqui, tá? Que recebe um número dentro da sua própria variável, olha só, dentro do seu próprio espaço. Então é bem diferente. Perceba que esse int, nesse caso, você pode imaginar que aqui dentro ele já está guardando o próprio literal. A própria constante está dentro da própria variável. Tá? Nesse caso, não. Nós não estamos guardando um literal dentro da posição de memória. Estamos guardando o endereço do outro objeto. Tá? Então, esse integer é o wrapper do int. Então, para cada primitivo, nós temos o seu wrapper. Então, nós temos aqui o int. Vamos colocar aqui todos os nossos objetos que nós já estudamos. Perdão, todos os nossos tipos. Nós temos aqui o byte, nós temos o short, né, que nós estudamos, temos o int, temos o long, vamos pôr com L minúsculo aqui, long. Tá? Então, para esse cara, nós temos o byte, que é o seu wrapper correspondente, com B maiúsculo, tá? Que é a classe byte. Nós temos o short, aqui é um S minúsculo, tá? Um short, então, ou seja, nós temos uma classe short, nós temos a classe integer, nós temos a classe long, com L maiúsculo, seguindo a convenção de classe, tá? Long. Nós temos aqui float, vamos colocar assim, o tipo primitivo float, e aqui nós temos o float, tá? Que é a classe float. Nós temos double, e nós temos a classe double. Tá? E nós temos aqui boolean, que é o tipo booleano, e nós temos a classe boolean. Tá? E o char, que é o tipo de caractere, e nós temos a classe character. Certo? Perceba que só esse aqui que modificou, esse e esse, né? Praticamente. Porque todos os demais, eles são muito parecidos, eles só colocam uma letra maiúscula na frente. Só o pro int que modificou, ficou integer, e o char ficou character. Ou seja, são nomes por extenso. Tá? Então, se alguém te perguntar, existe alguma diferença em eu declarar uma variável com um Dzinho minúsculo ou com um Dzão maiúsculo? Existe bastante diferença, tá? Então, esse tipo, por intuição, você olhando, ele ocupa um espaço maior na memória, né? Por ser uma referência a um objeto. Então, precisa ter um controle maior na memória. Nós não vamos entrar no contexto agora da memória, tá, nesse momento, mas você, por intuição, por ele estar no próprio objeto, dentro de um objeto, ele vai precisar ter um controle maior sobre o que ele está gerenciando. Tá? Então, o integer ocupa mais espaço do que o int. Tá? Beleza? Então, é isso que eu queria que você entendesse nessa aula de wrapper, tá? Esse conceito, né? E gostaria que você aplicasse isso nos seus exemplos. Tá? Por exemplo, vamos chegar aqui, deixa o desenhozinho quieto aqui. Vamos chegar aqui no nosso código.
e tentar reproduzir um wrapper dele. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do int. Tá? Vamos colocar aqui, ó, integer n4 wrapper. Vamos pôr aqui, wrapper, tá? Recebe new integer e aqui eu vou colocar o número 10.000. Perceba que aparentemente é a mesma coisa, né? Os dois são inteiros, os dois guardam o número 10.000, porém esse guarda dentro de um objeto. E, inclusive tem até um atalho, você pode fazer assim, ó, integer n4 wrapper 2, coloquei um outro nome para ele aqui, 10.000. Perceba que aconteceu a mesma coisa. Eu posso dizer que este comando ele é simplificado com este comando. Ou seja, o fato de eu atribuir uma constante por baixo dos panos, acontece o comando completo. Acontece isso aqui. Tá? Então, o compilador já vai entender essa sintaxe por uma questão de facilidade. Ou seja, para o programador não precisar ficar digitando esse new integer. Mas o fato de não existir esse new integer não quer dizer que aconteceu a mesma coisa que no primitivo. Então pode ser que você tenha essa impressão de que o valor foi guardado direto na variável, assim como no primitivo. Ele está muito parecido a atribuição dentro de um primitivo e a atribuição em um wrapper. Só que a diferença é que a atribuição em um wrapper acontece por trás dos panos, escondido, por trás das cortinas, acontece o new integer, que é o comando completo. Tá? Então um objeto vai ser criado nesse caso aqui também. Tá? Por mais que você ache que esteja muito parecido com esse, mas um objeto vai ser criado. Tá legal? Então a mesma coisa nós podemos fazer para o long. Tá? Nós podemos fazer para o long. Long n5 wrapper recebe new long. New long. E aqui eu posso colocar um número aqui. Eu coloquei aqui 1, 2, 3, 9 milhões, né? Deixa eu ver aqui. Olha só. Perceba que nesse caso aqui, ó, eu passei um inteiro para ele. Eu passei um inteiro, não passei um long. Tá? Eu poderia até passar aqui também, um long, ó, tá vendo? Mas ele já tratou para mim, ele já resolveu esse problema. Tá? Internamente ele sabe resolver. Eu estou passando um literal do tipo inteiro e ele está aceitando para eu guardar e manipular dentro de um long. Tá? Mas eu também posso fazer assim, long n5w2 recebe, tá aqui. Também posso fazer assim. Agora, claro que nesse caso eu tenho que especificar. Tá? Eu tenho que especificar na constante qual é o tipo. Eu gostaria que você fizesse para o float, tá? Uma criação de um wrapper para o float e a criação de um wrapper para o double, para o short, para o char e para o boolean. Tá? Esse é o seu desafio, você instanciar um wrapper para cada um deles, para que você possa entender bem isso. Tá joia? Agora, só um pequeno detalhe que eu deixei de explicar aqui, que é o seguinte. Então, por ele ser uma variável apontando para um objeto, ele é permitido o literal null. Tá? Então, ele é permitido o literal null. Então, toda variável que é de um tipo wrapper, ou seja, ele pode receber um literal null. Já é diferente de um tipo primitivo. Tá? O tipo primitivo int jamais pode armazenar o literal null. Tá? Ele sempre tem que armazenar uma constante. E ele já tem o seu valor inicial padrão. Por exemplo, um int, se você não fizer uma atribuição a ele, ele já vai ter um valor inicial padrão. Por exemplo, vou criar aqui uma nova classe para não sujar tanto o código e vou colocar aqui, vou chamar de wrapper versus primitives. Tá, ok? Public static void main. Eu acabei tendo que criar. E aqui nós vamos colocar assim, por exemplo, int x. Por exemplo, temos uma variável x. E se eu imprimir o que está na variável x, o que vai acontecer? A primeira coisa, ele vai falar o que para mim? A variável local, ela tem que ser inicializada. Tá? Ela não foi inicializada. Tá? Então, como que eu posso inicializar ela? Com o valor 0. Tá vendo? Agora, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, integer y, e mandar imprimir olha lá,
e mandar imprimir o y. Olha, o que ele falou? A variável local deve ser inicializada. Ou seja, eu tenho que colocar alguma coisa para ela. Eu posso pôr zero? Pode, é um inteiro. Posso colocar nulo? Pode colocar nulo. Agora aqui, posso colocar nulo? Não. Aí vai dizer ó, que não pode converter null, a constante null, para int. Tá? Então ele até sugere fazer uma conversão aqui. Tá joia? Então, mas logo no comecinho eu estava falando do valor padrão, né? Por exemplo, qual é o valor padrão de um tipo primitivo? Quando ele está dentro de um método, ou seja, nós falamos que essa aqui é uma variável de método, tá vendo? Se ela é uma variável de método, então obrigatoriamente ela deve ser inicializada, tá? Mas existe variável que não é de método? Sim, existe variável que é atributo de classe, ou seja, propriedade de classe. Tá? Então, nesse caso, a gente chama de variável de instância. Tá? Então, ou seja, por exemplo, vamos pegar aqui o calculator, nossa classe calculator. Tá? Ele não tem nenhuma propriedade aqui, certo? Nenhum atributo, só tem apenas métodos. Ó. Método, tá? Só tem método. Aí, por exemplo, vamos supor que eu queira declarar um atributo da calculadora. Por exemplo, eu posso falar assim que todo resultado de qualquer um desses cálculos, eu quero guardar em uma propriedade da minha calculadora, por exemplo. Então nós podemos colocar assim, ó, int resultado. Vamos colocar esse S aqui fora, tá ali. Perceba que eu declarei agora uma propriedade chamada S, que aqui eu chamei de S, aqui eu chamei de D, aqui eu chamei de M, né? Cada retorno desse. Eu vou colocar aqui, ó, resultado. Pronto, R de resultado. Então quer dizer que esta variável, R da classe calculadora, ela é uma variável de instância, ela é uma variável da classe. Perceba que ela não está dentro de nenhum método. Ela não está dentro do método add, ela não foi declarada dentro do método subtract, não foi declarada dentro de nenhum desses outros métodos de divisão e multiplicação. Tá? Então nós chamamos esse tipo de variável de instância. Tá? E normalmente ela serve para representar o atributo ou propriedade de um objeto do mundo real. Por exemplo, se fosse uma classe pessoa, vou colocar aqui um exemplo, ó, new class. Olha lá, pessoa, person, tá ali, pessoa, nós teríamos, por exemplo, um atributo int, por exemplo, idade. Então, esse é um atributo ou uma propriedade de classe, tá? Propriedade de instância que a gente fala. Por exemplo, nós poderíamos ter um double, altura da pessoa, tá? Nós poderíamos ter aqui um string, nome da pessoa. Perceba que nós colocamos aqui, ó, 3 atributos ou 3 propriedades da classe person. Porém, esses atributos, perceba que eles também são variáveis. Olha só, int idade, né? Double altura, string nome. Vamos colocar aqui em inglês para manter o padrão. Pronto. Então nós temos idade, nós temos altura, age, height e name. Tá? Então, beleza. Aqui nós já temos esses 3 atributos. Agora, neste caso, tá vendo? Esse é um primitivo, esse é um primitivo. Esse daqui não é um wrapper, só porque ele está com S maiúsculo, tá? Esse aqui não é um wrapper. Nós só temos os wrappers dos tipos primitivos, tá? E o wrapper do char é o character. Tá? A gente já viu isso. O string é um objeto que não tem nada a ver com os primitivos, mas ele gerencia uma sequência de caracteres. Nós vamos estudar isso com mais calma. Tá? Então o que você precisa aprender e entender para essa aula são a diferença entre os primitivos e os wrappers na memória, tá? E que essas propriedades, quando você declara variáveis do tipo primitivo como propriedades da classe, elas já têm um valor padrão. Por exemplo, se eu vier aqui na nossa classe principal e instanciar um objeto pessoa, new person, olha só, new person, isso aqui nós estamos fazendo o quê? Criando um objeto da classe pessoa, tá? Assim como nós fizemos a instância de um objeto da classe calculator. Tá? Então perceba, pessoa ou person, P, recebe new person, tá ali, objeto do tipo person.
Agora, olha só o que vai acontecer. P ponto... Ah, não apareceu idade porque o person ele está fora, ele está dentro do pacote chamado calc e nós estamos trabalhando dentro do pacote chamado types. Tá? Então eu vó ter que fazer um pequeno ajuste aqui ó, no person e falar assim, ó, essas propriedades elas são publics, olha só, public, para que elas possam ser visíveis fora do seu pacote. Tá? Quando você não coloca o public, isso quer dizer que as propriedades elas estão num contexto amigável. Como assim amigável? Quer dizer que essas propriedades elas são acessíveis somente se o programa que estiver usando o person estiver no mesmo pacote. Tá? Pensa assim, cada pacote é uma casinha, é uma casa. Tá? E aí as pessoas que estão dentro daquela casa conseguem trocar ideias entre elas, conseguem conversar entre elas, elas estão num contexto amigável. A casa do vizinho é a casa do vizinho. Quem está na casa A não conversa com quem está na casa B. Tá? Então aqui nós temos duas casas, a casa calc e a casa types. Beleza? Então nós estamos tentando dar aqui uma classe da casinha types, está tentando instanciar um objeto da outra casinha, chamado calc, e chamar suas propriedades. Então elas devem permitir, elas devem se tornar publics para que quem estiver fora do seu pacote, ele está no pacote calc, quem estiver fora pode utilizar essas propriedades. Tá? Então nós estamos abrindo as propriedades. Nós conseguimos instanciar, tá vendo? New person. Por quê? Porque aqui, ó, public class quer dizer a classe person pode ser acessível de qualquer outro pacote. Por isso que nós estamos dentro de um programa no pacote types e mesmo assim a gente consegue instanciar a classe person. Porque ela está public. Se nós tivéssemos tirado esse public aqui, ó, perceba que ela não pode mais ser acessível. Ela não poderá ser mais acessível. Olha só. A classe person não pode, ela fala, não existe. Eu estou dentro de um programa do pacote types, tentando instanciar um programa do pacote calc. Eles estão em territórios diferentes. Então é necessário fazer o quê? Uma permissão aqui, ó, public, aí sim, agora ele pode ser acessível. E a mesma coisa para as propriedades. Tá? Então voltando aqui, então nós vamos colocar assim, p ponto, agora apareceu aqui, ó, int age, tá vendo? Se eu mandar imprimir isso aqui, system out print, olha só, o que ele vai dizer para mim? Ele não vai brigar comigo porque eu não inicializei a variável. Perceba que se você olhar lá dentro do person, não tem nada inicializado. Ou seja, eu não coloquei igual a zero aqui, ó. Eu não coloquei. Mas mesmo assim, ele me permitiu acessar aquela variável. Por quê? Porque ela é uma variável de instância, ela não é uma variável de método. Já esse x aqui ó, é uma variável de método, nós estamos dentro de um método, olha só. Tá? Então se eu rodar esse programa e tentar imprimir, ele vai imprimir nulo, porque esse comando de impressão do y, é o comando de impressão do y, e o ano ele imprimiu zero, mesmo eu não colocando um valor inicial para ele. Tá? Então só entenda esse detalhe, beleza? A diferença entre variável de método e variável de instância. A variável de método, ela permite você apenas declarar e ela já recebe um valor padrão. Por exemplo, qual é o valor padrão de age? É 0. E qual que é o valor padrão de height? Vamos testar? Vamos colocar? Ele é do tipo double, né? Vamos verificar? Vamos rodando ele aqui. E ele é 0.0, porque ele é um double. Então ele tem a parte fracionária também. Tá joia? E o nome? E o nome dessa pessoa? O name dela? Qual que é? Também não tem atribuição nenhuma. É nulo também, tá vendo? Esse nulo é do name, tá? Se eu quiser anular esse código, posso anular e testar apenas as propriedades de person. Olha lá, nome, idade, 0, e altura, 0.0. Tá joia? Então, nessa aula eu gostaria disso, que você tivesse esse entendimento de wrapper, né? Como funciona um wrapper, qual a diferença de wrapper para o primitivo, tá? E que também você entendesse essa forma de inicialização de variáveis. Variáveis inicializadas dentro do contexto de métodos e variáveis inicializadas dentro do contexto de classes, tá? Como atributos da classe. Tá? Ela tem um comportamento um pouco diferente. Tá joia? Espero você no próximo vídeo.
Não esqueça de se inscrever no canal para receber aí vários avisos toda vez que a gente subir um vídeo. Tá? E se você gostou, clica no joinha e compartilha com os amigos. Um grande abraço, até a próxima aula.